Obrigado pela presença de todos vocês. Nessa fase de confinamento, a gente está tentando manter o contato com o pessoal, com a turma, e é muito bom estar com vocês. Eu vou falar, então, a respeito das bases físicas da ultrassonografia, que é um assunto que eu gosto muito. Eu acho que todo ultrassonografista deve começar por aí, deve entender bem como que o aparelho funciona, como é que é a confecção das imagens, e isso vai servir para todas as áreas de atuação na ultrassonografia. Eu costumo dizer que quem sabe física do ultrassom está há anos-luz na frente de quem despendeu o mesmo tempo de treinamento e de estudo. Está muito na frente. É um assunto longo. Eu, nos cursos iniciais do IMED, eu levo mais ou menos umas 4 horas para dar essa aula. Então, eu estou partindo do princípio que todo mundo já viu a aula disponível online, e aí eu posso andar mais rápido um pouquinho. Eu vou tentar. Fátima está aqui do meu lado, tomando conta do cronômetro aqui. Eu vou tentar falar com vocês o mais rápido que eu puder, em torno de uns 30 minutos. Então, rapidamente, vamos definir o que é o som. O som é uma energia mecânica, vibratória, que ela precisa de matéria para se propagar. Se a gente puder fazer um desenho esquemático da onda sonora, ela seria mais ou menos assim. Aqui seria a linha de base. Para a gente visualizar uma onda sonora, imagina um lago em repouso, você joga uma pedrinha e cria essa onda. Graficamente, então, ela está representada aqui. Nós podemos, o que é importante a gente ver, entender nessa onda sonora? O comprimento de onda. O comprimento de onda é uma unidade métrica, ela é dada em metros. É a distância que essa onda percorreu para completar um ciclo. A frequência dessa onda sonora é quantas ondas ela completou no intervalo de tempo, que no nosso caso, o intervalo de tempo nosso é o segundo. Então, quantos ciclos por segundo essa onda faz? Ciclos por segundo é a unidade Hertz. Então, toda vez que eu estou falando em Hertz, eu estou falando em ciclos por segundo. A terceira situação é a amplitude da onda. Olha, eu posso ter essa onda, mas eu ter essa onda com um pico muito mais elevado, tanto em cima quanto embaixo. Quando eu aumento a amplitude da onda, eu não mexo no comprimento e nem na frequência, mas eu mexo na potência da onda. Então, é isso o que eu faço quando eu aumento o som que eu estou escutando no aparelho de som, na televisão. Eu estou aumentando a amplitude da onda. O ultrassom trabalha com amplitudes muito baixas, potências muito baixas, com transmissão de calor muito baixa. Portanto, em escala de cinza, o ultrassom é um método bastante seguro, pode ser usado até em ultrassonografia no primeiro trimestre, na fase de embriogênese, sem nenhum problema. Então, quando nós vamos ter 2 momentos da onda sonora, quando a molécula que foi impulsionada pelo estímulo mecânico, ela se aproxima da outra, que é a compressão da matéria, e quando ela bate e está voltando, ela está se afastando e a outra está indo para impulsionar a próxima. Então, a contração é a parte positiva da onda e a rarefação é a parte negativa. O que produz o pulso sonoro são os cristais piezoelétricos dentro do transdutor. O que é o material piezoelétrico? O material piezoelétrico, que a maioria deles são feitos de cerâmicas pré-fabricadas, é aquele material que, quando ele é submetido a um choque, a uma diferença de potencial, ele vibra. Se ele vibra, ele produz uma onda sonora. Esse é o que a gente chama de efeito piezoelétrico. O efeito piezoelétrico inverso é o contrário. Se esse cristal estiver de repouso e ele receber uma onda mecânica, no caso, o eco que volta do ultrassom, ele produz uma faísca elétrica, que é captada pelo cabo coaxial do
transdutor e processada em imagem. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, o ultrassom, ele tem dois momentos, quando ele está emitindo um pulso sonoro e ele acabou de emitir, ele é imediatamente amortecido e ele fica em repouso para captar os ecos. A diferença de tempo é que aproximadamente 99,9% do tempo o aparelho está em repouso captando os ecos. Portanto, o tempo de exposição é muito baixo, muito pequeno. Associado à baixa potência, a gente tem aí a inocuidade do método. Nós temos vários tipos de transdutores. Os transdutores convencionais, que composição de mais de 90% dos aparelhos, é o transdutor linear, o transdutor convexo e o transdutor endocavitário. A geometria dos cristais é que vai mostrar a imagem para a gente. O transdutor linear, ele faz essa imagem quadradinha, significando que a área de atuação do transdutor é a área de contato com a pele. Eu posso expandir um pouquinho mais, fazer esse transdutor se tornar trapezoidal, mas é um transdutor muito mais preciso, porque cada grupo de cristais é responsável por uma imagem. Esquematicamente, a imagem a gente poderia representar aqui. Os transdutores convexos, como a gente está vendo nessa imagem aqui em cima, o ângulo de abertura dele é maior. A parte de contato do transdutor com a pele do paciente é pequena em relação à expansão da imagem, porque nós vamos fazer exame em abdômen do paciente. E abdômen tem alça intestinal com gás. O gás é uma barreira intransponível ao ultrassom. Então, eu preciso que esse transdutor tenha um ângulo de abertura maior para eu ter mais agilidade e ver as estruturas posteriores. Os transdutores endocavitários, o ângulo de abertura deles é maior ainda, porque a vagina e o reto, e os transdutores endocavitários, o transvaginal, quando o endorretal, é um tubo. E a agilidade que a gente tem com o transdutor é menor. Então, ele precisa ter uma área de expansão um pouco maior. São transdutores que podem distorcer um pouco mais a imagem, não são tão precisos igual o transdutor linear. Quando nós encostamos o transdutor no abdômen do nosso paciente, esse som vai se propagar pelos tecidos. Vai haver reflexão, parte à medida que a onda sonora caminha, vai haver atenuação pela reflexão e pela absorção, transformação em calor, pela vibração das moléculas. Algumas ondas sonoras vão sofrer refração e nenhuma vai sofrer cavitação. A cavitação ela é própria das estruturas celulares que têm partículas gasosas no seu interior, que não é o caso dos tecidos humanos. Então, a reflexão. A onda sonora é produzida e o eco bate numa estrutura refletora, que quando essa incidência da onda é perpendicular, esse eco volta para o transdutor. Aqui ele obedece à lei de Snell. A gente dá para perceber que a maioria dos ecos eles vão se refletir fora do alcance do transdutor, então não vão ser captados. Vão ser captados apenas aqueles ecos perpendiculares ao transdutor. Os tecidos moles, eles têm uma composição muito próxima. 90% da composição corporal dos tecidos moles é de água. Então, eles têm impedâncias acústicas muito próximas. O que é a impedância acústica? Impedância acústica é a densidade do tecido vezes a velocidade de propagação da onda sonora. O aparelho lê a propagação da onda sonora como se fosse uma velocidade fixa e constante de 1.540 metros por segundo. Então, a conta que ele faz é a diferença de impedância acústica. Então, vejam que pequenas diferenças de impedâncias acústicas vão dar pequenas reflexões. Permite que a onda sonora continue seu trajeto e a gente veja as estruturas posteriores. Grandes diferenças de impedância acústica, como as estruturas sólidas, aqui representada pelo osso, vão ter uma reflexão muito maior, o que é
uma barreira para a passagem do ultrassom. Vai haver grandes reflexões. Agora, quando nós pegamos uma estrutura gasosa, uma interface gasosa, a diferença de impedância acústica é astronômica. A gente dividir por zero é infinito. Então, qualquer interface gasosa vai fazer com que essa onda sonora reflita 100%. Se refletiu 100%, é uma barreira intransponível. Nós não vamos ver nada do que está atrás, a não ser que eu faça a compressão, que eu mude o meu ângulo de incidência. Quando a onda sonora caminha pelos tecidos, a vibração das moléculas produz calor. Esse calor, ele é absorvido pelos tecidos. Se a gente olhar no cantinho esquerdo da tela, tem um coeficientezinho lá escrito TI, que chama Thermal Index. Pela regulagem dos aparelhos, esse índice térmico não pode passar de 1 grau centígrado. Esse é o nível de segurança que a gente tem na ultrassonografia. Então, vejam que os tecidos moles, eles têm um coeficiente de absorção muito próximo. O aparelho, ele não consegue diferenciar o que é gordura, o que é fígado, o que é rim. Ele faz o processamento de todas as estruturas que estão na frente dele do mesmo jeito. E para ele fazer a compensação dessas reflexões e desse coeficiente de absorção, ele faz uma média. Então, quando nós estamos insonando tecidos moles, isso funciona muito bem. Não vai funcionar quando nós estamos diante de líquidos, porque o coeficiente de absorção dos líquidos, aqui está colocando água, mas a gente coloca o líquido da vesícula biliar, o líquido de um cisto renal, de um folículo ovariano, é tudo a mesma coisa. O coeficiente de absorção é zero. Então, vai haver diferença no processamento dessa imagem. A gente vai falar nisso mais para frente. Da mesma maneira, as estruturas sólidas, aqui representada pelo osso, mas toda estrutura sólida, um cálculo, uma calcificação de um tumor, o coeficiente de absorção é muito alto. Então, ele não permite que a onda sonora passe, dependendo da frequência e da espessura dessa estrutura sólida, porque o som vai ser todo absorvido ali. Então, vejam, as velocidades de propagação nos tecidos moles e nos líquidos, elas são muito parecidas. Então, o ultrassom vai processar bem as estruturas líquidas e as partes moles, com alguns artefatos que a gente vai falar mais para frente. O que não vai processar bem são as estruturas ósseas, porque o coeficiente de absorção, a velocidade é muito maior, o coeficiente de absorção é muito maior e as estruturas gasosas. Como é que o aparelho processa o sinal? O modo A, de amplitude, a gente não utiliza mais. Ele transforma a intensidade do eco em gráfico. O que a gente utiliza mais é o modo B. O modo B vem de brightness, de brilho, né? Quando há uma reflexão, se essa eco ele bate de volta no transdutor, a intensidade do eco vai acender aquele ponto luminoso correspondente na tela do aparelho, de acordo com a voltagem que ele volta. Se ele voltar mais forte, ele vai ficar mais perto do branco. Se ele voltar mais fraquinho, ele vai voltar a ficar mais perto do preto. E o conjunto dos pontos luminosos faz a imagem que a gente vê na tela. O modo B é uma imagem bidimensional. O modo M, ele é uma imagem unidirecional, ou seja, ele vai trazer um ponto e transformar esse ponto numa linha. Vejam, aqui nós temos uma representação de uma imagem convexa de um coração fetal em modo B, aqui em cima. E aqui embaixo o modo M. O modo M vai transformar todas as linhas, no caso aqui, a válvula tricúspide, né, em movimento. Aí eu posso medir a frequência do movimento, o ritmo do movimento e a amplitude do movimento, que eu só faço isso em modo M. A gente usa muito, os ecocardiografistas usam muito, e a gente usa muito isso em ecocardiografia fetal. Então, o transdutor,
quando ele é estimulado eletricamente, ele emite um pulso sonoro. Esse pulso ele é imediatamente amortecido, porque os cristais têm que estar em repouso para captar os ecos. Quando ele imagina que isso é controlado eletronicamente no computador, quando ele imagina que todos os ecos já voltaram, ele forma um quadro e ele emite outro pulso sonoro. A frequência de pulso é quantos pulsos ele vai fazer por segundo. Ele permite focalização. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do foco, que é uma coisa importantíssima para quem está fazendo ultrassom. Então, o receptor do aparelho, o corpo do aparelho que vai processar a imagem, ele tem um filtro. Se nós utilizamos, por exemplo, uma frequência de 5 MHz, ele vai processar os ecos que voltam em 5 MHz, a não ser que eu esteja com a harmônica ligada. Se eu tiver com a harmônica ligada, ele vai processar os ecos que são formados de maior frequência. Ele transforma o sinal do rádio em sinal de vídeo, faz a compensação de ganho pelo tempo, pela média dos tecidos, pela média da densidade dos tecidos, de maneira que um eco fique igual ao último. Isso vai dar certo, na maioria das vezes, nos tecidos moles. Algumas vezes não. A gente vai falar nisso. E eu posso mexer na intensidade do brilho desses pixels, mexendo no botão de ganho do aparelho. Tem uma curva de ganho que eu também posso manipular no nosso aparelho. Como que o aparelho vai fazer as imagens? Nós temos basicamente 3 tipos de resolução. A resolução temporal é quantos quadros esse aparelho faz por segundo. Se ele fizer mais do que 15 quadros por segundo, nós vamos ter a imagem em tempo real. O nosso sistema nervoso central não consegue diferenciar um quadro do outro quando ele está nessa sequência de mais de 15. Nós vamos ter a resolução por detalhes, a axial e a lateral. A resolução axial, ela é a menor distância entre 2 pontos que eu consigo distinguir como 2 pontos ao invés de uma linha e ver como uma estrutura só. A resolução lateral é um ponto ao lado do outro, que eu consigo definir como 2 pontos ao invés de uma linha. A resolução axial é muito mais fácil para o aparelho, porque ela usa o mesmo feixe acústico. Na resolução lateral, eu vou ter que combinar cristais. O processamento de imagem é mais difícil. Então, aqui vai as diferenças de qualidades do aparelho. Quantos canais de processamento, quantos cristais, como que é feito o processamento desse aparelho. E, por último, nós temos a resolução por contraste, que é a escala de cinzas. No aparelho, isso está lá naquele botãozinho que a gente chama de Dynamic Range. Quando eu tenho o cinza mais forte, é o branco. O cinza mais escuro é o preto. Então, entre o branco e o preto, eu tenho quantos tons de cinza a gente quiser. A nossa visão humana, quem enxerga muito bem, consegue diferenciar aí 30 e poucos tons de cinza. No aparelho, nós vamos ter até 246 tons de cinza. Então, muito mais tom de cinza do que a gente vai poder imaginar. Nós vamos falar nisso um pouquinho quando a gente estiver falando da regulagem do aparelho. Quando a gente está fazendo ultrassom e a gente vai acostumando com as imagens, a gente vai ver que cada órgão tem uma textura ecográfica típica e característica. Isso se dá pelo espalhamento. O que é o espalhamento? Quando o comprimento de onda é maior do que a interface, imagina você ter uma reflexão da onda sonora, outro espelho que reflete a onda sonora antes dela completar o ciclo. Então, você vai ter uma retenção dessa onda sonora um pouco mais de tempo. Para a gente visualizar isso, voltando àquela imagem do lago, né? Eu jogo uma pedrinha, eu faço uma onda sonora. Se eu espero essa onda ir embora para jogar outra, eu não vou interferir. Mas se eu
aumentar a velocidade, uma onda atropela a outra. Tem aquele turbilhonamento de superfície, que é para a gente entender o espalhamento. Isso é que dá a textura ecográfica dos órgãos. E isso está diretamente relacionado com a histologia do órgão. Por exemplo, se eu tiver um mioma uterino, histologicamente esse mioma é diferente do útero normal. Então, ele vai ter um espalhamento diferente, ele vai ter uma textura ecográfica diferente e eu vou conseguir ver essa estrutura. Olha, aqui só curiosidade, esse foi o trabalho do Ian Donald, publicado no Lancet em 1958, com o primeiro aparelho de ultrassom que não tinha escala de cinza e nem tempo real. Vejam o tamanho do trambolho aqui, né? E as imagens. Aqui um cisto ovariano, aqui um cisto ovariano enorme, olha só. Aqui nós estamos vendo um polo cefálico e aqui uma gestação gemelar, 2 polos cefálicos. Acho que tinha que ser muito artista para conseguir ver imagens estáticas, né? Hoje os aparelhos melhoraram muito. Nós temos vários comandos no aparelho. Comando de profundidade, comando de foco, o botão de ganho, os botões do frame, do dynamic range, das frequências, e que a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, quais são os controles principais que a gente lida? Frequência, potência, a escala de cinza, o foco, o frame average e o ângulo de abertura. Frequência. A frequência, ela depende do comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Vejam, não existe uma frequência de 1 MHz em ultrassom, mas isso aqui é apenas para a gente olhar isso aqui, né? Então, uma frequência de 10 MHz, você tem uma resolução 10 vezes maior do que uma de 1 MHz. Só que tem um problema. Quando eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento de onda. E eu diminuindo o comprimento de onda, eu vou diminuir a profundidade do alcance da minha onda sonora. Então, estruturas próximas, eu utilizo transdutores lineares de alta frequência. E estruturas mais longes, eu uso os transdutores convexos. A filosofia dos transdutores endocavitários é aquela, né? Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha. Eu aproximo o transdutor da estrutura que eu vou estudar, eu posso usar frequências maiores e a imagem fica muito melhor. Então, na escala de cinzas, que lá no aparelho nós chamamos de Dynamic Range, eu posso aumentar ou diminuir os tons de cinza. E isso vai depender muito do tipo de exame que eu estou fazendo. Quando a gente liga o aparelho, nós temos vários presets. Preset para obstétrico, preset para medicina interna, preset para renal, preset para músculo esquelético, que às vezes já vem de fábrica, na maioria das vezes vai resolver o nosso problema, mas que eu posso mexer nesses presets, devo mexer e devo entendê-los. Aqui, uma imagem de uma ecocardiografia fetal, aonde o ângulo de abertura está bem fechado, eu estou vendo, mas eu quero ver processar apenas aquela estrutura bem restrita e que as válvulas são brancas e o sangue é preto. Então, eu preciso ver movimento. Então, eu diminuo bastante o meu Dynamic Range para mim ganhar na minha média de quadros. Eu fazia mais quadros por segundo, processar mais. Veja que a imagem aqui é muito mais granulada do que essa. Aqui, uma imagem de um fígado com um hepatoma aqui. Se eu não tiver com a minha escala de cinzas bastante ajustada e a minha frequência bastante ajustada, eu vou passar desapercebido essa lesão aqui. Então, aqui eu preciso de um frame mais baixo e muito mais tons de cinza. A focalização, os aparelhos todos têm o processo de focalização, eu não posso esquecer do foco, eu sempre costumo falar com os residentes, olha, uma mão, a mão
direita está segurando o transitor e a esquerda tem dois botões fundamentais. É o botão de ganho e o botão de foco. A gente não pode esquecer. É a mesma coisa de você pegar ou tirar uma fotografia e totalmente desfocada. Você não vai ver direito. Aqui, o frame. O frame é a média de quadros por segundo. O aparelho ele faz muitos quadros por segundo e depende de quantos quadros eu vou fazer. Se eu uso um frame mais alto, eu vou usar, por exemplo, 10, 11, 12 quadros para fazer um quadro só. Isso vai fazer com que as estruturas que estão estáticas elas fiquem muito mais nítidas, porque eu vou ter sobreposição de imagem, o que não serve nas estruturas móveis, igual esse coração fetal. Vejam que eu tenho que ver o movimento das válvulas, e eu vejo, se eu usar um frame bem mais baixo, eu vou ver muito mais quadros, mas para isso a imagem fica mais granulada. Eu estou com um Dynamic Range, uma escala de cinza muito baixa. Eu não preciso de tons de cinza aqui. Lembrar que o ultrassom é um exame dinâmico, as imagens que a gente vê são cortes tomográficos em uma dimensão. Então, eu tenho que, para avaliar qualquer estrutura, eu tenho que vê-la em duas dimensões. Então, eu vou ver que isso aqui é normal apenas se eu mudar a minha incidência, ver isso aqui de várias incidências e imaginar isso aqui tridimensionalmente. Nós temos que saber fisiologia, anatomia ecográfica e saber da lógica. Toda doença tem a lógica, tem a história natural e a gente tem que entender isso para a gente conseguir fazer o nosso laudo. E saber que o ultrassom tem limitações. Muitas vezes o método pode não se mostrar adequado e eu tenho que colocar isso no meu laudo. Não vale viajar na maionese. E vamos falar um pouquinho dos artefatos, para a gente terminar o nosso assunto. O que são artefatos? O aparelho processa imagens que não são verdadeiras, pela distorção das imagens ou pelo processamento inadequado que ele faz. Então, o som não se desloca a uma velocidade fixa e constante de 1.540 metros por segundo, o aparelho lê assim. Ele não se desloca em linha reta, ele pode sofrer refrações e, principalmente esse aqui, ele faz a conta de que toda atenuação sônica é exatamente igual a meio decibel por centímetro por megahertz. Então, a gente sabe que os tecidos têm densidades, têm coeficientes de absorções diferentes e isso vai fazer com que apareçam muitos artefatos. Esses aqui são os principais. Eu costumo brincar que a gente tem os artefatos do bem, que são esses dois aqui, e o artefato do mal, que é esse aqui, a reverberação. O reforço acústico posterior, o que é? As estruturas líquidas, elas não absorvem o som. Elas não produzem ecos, porque elas são completamente homogêneas. Então, não há reflexão, a reflexão é zero e o coeficiente de absorção é praticamente zero. Ela é uma estrutura anecoica porque não produz ecos, então ela é preta. Quando a onda sonora chega no final do cisto, todo o coeficiente o processamento do ganho vai ser feito tudo de uma vez só. Então, é como se você tivesse aumentado o ganho atrás dessa estrutura. Vejam aqui uma estrutura cística com o reforço acústico posterior. Isso é típico das estruturas de conteúdo líquido, qualquer uma delas, e que vai definir a estrutura. As estruturas sólidas, os cálculos, como aqui um cálculo na vesícula biliar, o cálculo é uma estrutura hiperecogênica, por quê? Porque ele é uma estrutura muito mais densa, a impedância acústica dele é muito maior, então ele produz muitos ecos. É uma estrutura hiperecogênica, branca. Produz sombra acústica, por quê? Porque aqueles ecos que não forem refletidos, o coeficiente de absorção aqui é muito alto. Então ele vai penetrar apenas na porção superficial desse cálculo aqui e produzir a sombra acústica. Aqui, então, são os dois extremos, né? Uma estrutura anecoica
com reforço acústico posterior, líquida, uma estrutura fortemente ecogênica com sombra acústica posterior, sólida. Olha só, aqui nós estamos vendo uma vesícula biliar com pólipo. Por que eu sei que isso é pólipo? Vários motivos, ele não mobiliza, mas principalmente porque é uma estrutura sólida dentro da vesícula biliar que não produz reforço, que não produz sombra acústica. Se fosse um cálculo, teria que ter sombra acústica. Assim, a gente faz o diagnóstico. Muitas estruturas muito hipoecogênicas, como esse mioma, elas não produzem reforço acústico posterior, como essa estrutura anecoica aqui no cisto. Então, aí eu faço a diferenciação. A reverberação é quando a nossa onda sonora bate numa interface gasosa. Qualquer interface gasosa, pode ser milimétrica. O que acontece? A reflexão é 100%. E a reflexão da estrutura gasosa, ela é com uma velocidade muito maior. A onda se reflete muito forte. Então, ela bate de volta no transdutor e volta de novo. Então, a mesma onda ela vai se processar em tempos diferentes na parte posterior dessa interface gasosa, que a gente chama isso de reverberação, né? É quando você está passando o seu som lá, aí você vai testar o som, você fala alô, 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 que ele está reverberando, o eco está se repetindo inúmeras vezes. E vai dar essa imagem de sombra acústica suja. Quando passa um gás em movimento, igual a gente está vendo aqui, nós vamos ter essas imagens fortemente ecogênicas, como se fossem flashes, que a gente chama isso de cauda de cometa. Isso é patognomônico de gás em movimento, e a gente só tem gás em movimento dentro de alça intestinal. Então, atrás dessa estrutura aqui, eu não vejo nada. Eu tenho que mudar o transdutor ou comprimi-lo. Outro tipo de reverberação em menor grau é o que acontece nas estruturas de conteúdo líquido e que tem parede espessa, como aqui nessa bexiga urinária. Vejam, a parede da bexiga ela é ecogênica e quando a onda sonora cai numa estrutura totalmente anecoica, que não reflete e que não absorve o som, parte desses ecos vão reverberar. Então, a gente vai ver a projeção da parede da bexiga para dentro da luz, tanto na parte anterior quanto na parte posterior. O que está anecoico é apenas a parte central. Aqui eu estou usando a imagem sem harmônica e aqui com harmônica. Quando eu uso a harmônica, eu ligo a harmônica do aparelho, o que está acontecendo? A reflexão da onda sonora é feita com várias frequências e o ultrassom e o transdutor vai captar as frequências maiores. As frequências menores, que são aquelas que produzem artefatos, não são, na maioria das vezes, suficientes para fazer imagem. Então, em estruturas líquidas, se eu ligar a harmônica, eu vou ver a imagem muito melhor, com muito menos artefatos. Se eu utilizar a harmônica numa estrutura sólida, a imagem vai ficar pior. Podemos ter reverberações em estruturas metálicas também, como nesse DIL de metal. Aqui eu estou mostrando para vocês a questão da atenuação sônica e do reforço. Essa imagem aqui, essas duas imagens mostram para a gente, aqui da ultrassom de mama, com um transdutor linear, duas estruturas quase anecoicas, essa aqui quase anecoica. Vejam, essa aqui dá reforço posterior, ela é cística. Essa aqui dá atenuação sônica, quase que uma sombra. Então, mesma coisa do mioma. Quanto mais hipoecóica é a estrutura sólida, mais atenuação sônica ela dá. Então, jamais eu vou confundir um nódulo sólido com um nódulo cístico, pelas propriedades físicas disso daqui. A imagem especular é aquela imagem que não existe, ela se forma por formação de espelho. A onda sonora, quando ela bate aqui, ela bate aqui no caso, um estômago cheio de líquido e ela volta para o transdutor.
Se ela voltou para o transdutor vai medir, vai fazer a imagem de acordo com o tempo que ela voltou. Então, nós vamos ver a imagem de um fígado aqui atrás. Olha só. Isso acontece nas estruturas císticas abdominais. Veja aqui no baço a mesma coisa. Olha, o estômago e a projeção do baço aqui atrás. Outro exemplo de imagem em espelho que acontece na maioria das vezes no fígado é pelo diafragma. A onda sonora bate, ela reflete para cá e volta para o transdutor. Então, ela demorou mais tempo, ela fez um trajeto maior, a imagem vai ser formada aqui atrás. Vejam esse fígado com um hemangioma perto do diafragma e ele se formando aqui atrás. Muito comum no fígado e no baço. Por último, a espessura do feixe. Então, aqui aquela bexiga urinária que eu mostrei para vocês, parte dos ecos da parede da bexiga vão se projetar na parte anterior e posterior, e quando eu estou com estruturas mais posteriores, igual à aorta, vejam que a parede da aorta ela é ecogênica, ela é muscular, os dois ecos, essas pequenas reverberações se encontram e dá a impressão de que a aorta está cheia de eco. Vejam que isso não acontece na veia cava. É o mesmo paciente, a mesma imagem, o mesmo sangue que está passando aqui e aqui. Só que a parede da veia cava ela é muito fininha, então ela não faz esse processo de espessura de feixe. Vai acontecer apenas nas estruturas que têm parede mais definida. E aqui, por último, a refração. Né? As ondas só vejam que aqui, nessa parte do cisto, na parte lateral, quando a onda sonora tangencia o cisto, a parede do cisto desaparece, porque os ecos se dispersam e eles formam essa sombra acústica lateral bilateral, que a gente chama de Maria Chiquinha, né? Parece uma Maria Chiquinha mesmo, mas que são puros artefatos. O feixe sonoro está paralelo e não volta eco para o transdutor. Então, vai dar essa impressão dessa sombra. Algumas refrações podem acontecer quando a gente usa janelas acústicas diferentes. Vejam essa imagem desse rim, que parece um rim quebrado. Quando eu uso a janela, onde eu estou usando a janela do baço, que é muito mais homogêneo do que todas as outras estruturas, é uma estrutura posterior, é um órgão reto peritoneal, ela vai aparecer fora de lugar, dando essa imagem aqui, que a gente chama de refração da onda sonora.